Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6, vamos, pela graça e misericórdia de Deus, fazer uma reflexão sobre esse texto bíblico. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui para cultuá-lo e adorá-lo e aprender mais da sua santa palavra. Pastor Levi, como os irmãos já estão sabendo, nos pediu para estar aqui, trazendo essa palavra para os irmãos. Teve ali um imprevisto, foi um imprevisto porque não estava programado para a irmã Ana ficar internada. Mas a igreja orando, Deus já fez a obra, não é que vai fazer, Deus já fez a obra e logo a irmã Ana estará aqui conosco adorando a Deus, amém, irmãos? Eu creio. E essa igreja aqui na sede, vou falar da sede porque eu sou da sede, não quer dizer que as outras também não aconteçam. Nós já oramos por pessoas aqui enfermas, com enfermidade, né, pastor Milton? Enfermidades sérias, fizemos aqui um clamor e 2 ou 3 semanas depois veio o testemunho de que a pessoa foi curada para a honra e glória do nome do Senhor. Eu creio, irmãos, eu creio que o nosso Deus, ele continua operando milagres e maravilhas. Muito bem, vamos ao texto então. Verso 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Podeis tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é até interessante como o Espírito Santo testifica, né, sobre a sua obra, sobre a sua palavra. Né? O pastor Marcos estava falando aqui sobre esse tempo que passa, né? E eu estava conversando hoje justamente com o Anthony e o Josué sobre isso, que eu, já pela misericórdia de Deus, estou com 62 anos, e eu estava pensando, meu Deus, parece que foi ontem que eu era um jovem, que eu aceitei Jesus, que eu estava começando a minha caminhada cristã, e eu já estou chegando, estou mais perto do fim do que do início, né? Com 62 anos, mesmo que eu viva 100, espero, mas já estou mais perto do fim do que do início. E quando o pastor Levi, então, me falou para trazer essa palavra para os irmãos, logo me veio essa passagem do apóstolo Paulo, né? Que aqui no final da sua vida, ele está ali preso na prisão romana, chamada prisão mamertina. Ali já era a segunda vez que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. É a primeira vez que nós lemos a descrição lá no livro de Atos dos Apóstolos, ali no final do livro de Atos dos Apóstolos. Mas ele foi liberto, ele foi solto naquela oportunidade. E agora ele está novamente preso. E o contexto histórico dessa prisão do apóstolo Paulo é justamente aquele episódio fatídico que aconteceu ali em Roma,
quando, segundo os historiadores, segundo os estudiosos, né, dizem que o imperador Nero, ele mandou pôr fogo em parte da cidade de Roma e acusou, né, tanto os judeus como os cristãos de terem feito, né, isso lá na cidade. Esse é o contexto histórico. Então, o imperador Nero, ali na sua fúria contra a igreja do Senhor Jesus, ele manda prender vários irmãos e irmãs, e inclusive também o apóstolo Paulo. Aqui, nessa carta, segunda carta a Timóteo, que Paulo está escrevendo ali e recomendando ao seu cooperador na obra do Senhor, o Timóteo, seu filho na fé, aquele que ele discipulou, aquele que ele instruiu, para que desse prosseguimento à obra do Senhor, porque a obra de Deus, irmãos, ela não pode parar. A obra de Deus, ela não depende só de Reginaldo, de Marco, de Levi, de Anthony. Não. Se nós tombarmos aqui no Senhor, se Deus nos chamar para estar com Ele, a obra de Deus continua. A obra de Deus prossegue. As almas ainda estão necessitadas de ouvir as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Então, Deus nos chama e nos dá o privilégio de sermos instrumento nas mãos dele para realizar a sua obra. Mas, né, isso não significa que a obra de Deus vai ficar parada. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar aqui, ao instruir o seu cooperador, o seu discípulo Timóteo. Olha, Timóteo, eu estou perto da minha partida. Ele vai dizer aqui no verso 6, né, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Né? Quando ali o animal ele era oferecido ali no altar do holocausto, né, havia um procedimento chamado libação, onde ele derramava na base do altar ali uma porção de vinho. Aquilo ali significava que o sacrifício ele estava realmente completo, ele estava perfeito, ele estava chegando diante de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai se colocar nessa mesma posição. Olha a história desse grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Eu não teria tempo suficiente para falar de tudo aquilo que a Bíblia relata sobre esse grande apóstolo do Senhor. Sem dúvida, depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maior exemplo do que é ser cristão, do que é servir a Deus, do que é ser um obreiro de Deus, do que é ser um pregador do Evangelho, do que é ser um missionário na causa do Senhor, é o apóstolo Paulo, esse homem que para muitos jamais seria um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos vão de lembrar muito bem, conforme diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, que ele perseguia furiosamente a igreja do Senhor Jesus. Ali nós vamos ver aquele homem que estava cheio de ira, aquele homem que queria destruir a obra do Senhor logo ali no seu nascedouro, aquele homem que não media esforços para prender os cristãos, para pôr em cadeias os cristãos, para tentar intimidar a pregação do Evangelho, aquele homem que tinha uma carta da parte 2 do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho judaico que liderava a nação judaica, aqueles que mandavam em tudo que acontecia lá entre os judeus naquele período. Portanto, o apóstolo Paulo, ele tinha um documento que autorizava ele a ir por outras cidades. E ele foi a Damasco. Ele foi a Damasco, capital da Síria. Era uma cidade muito grande naquela época. Essa cidade até hoje existe. Se você tiver a oportunidade de ir até aquela região, o Oriente Médio, você vai encontrar essa cidade ainda hoje, está lá no mesmo lugar.
Inclusive, o nome do país é Síria, continua sendo Síria. Né? Você vai encontrar essa cidade, Damasco, só não lembro se o nome é o mesmo, mas a capital, o lugar, Damasco, continua lá naquela região. Então, o apóstolo Paulo, ele foi até ali, irmãos, para destruir a igreja do Senhor, mas o Senhor Jesus já havia dito muito claramente para os seus discípulos, né? Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jamais, irmãos, os homens ao longo da história da igreja, nós vimos isso claramente, os homens tentando destruir a obra do Senhor, tentando destruir a igreja, e nunca conseguiram, queimavam Bíblia, queimavam os mártires, eles colocavam na prisão os pastores, os missionários, tentavam pôr fogo nas igrejas, tentavam fechar todas as casas de oração, mas nunca conseguiram deter o avanço do evangelho. Porque o evangelho, irmãos, é uma obra sobrenatural. O evangelho não é algo dos homens, não é algo natural, é de Deus, irmão. É Deus quem cuida, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem cuida da igreja, é Deus que está com as suas mãos estendidas sobre nós. O inferno pode se levantar, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos traz até esse dia final, onde Ele vai nos chamar e estaremos na glória com Ele. Aqui então o apóstolo Paulo, a caminho dessa cidade chamada Damasco, estou relembrando a história do apóstolo Paulo, porque é importante para nós entendermos, né, aqui esse texto que nós lemos na segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo, antes de chegar à cidade de Damasco, ele teve aquele encontro glorioso com o Cristo ressuscitado. Irmãos, coisa maravilhosa é quando o ser humano encontra a Jesus, irmãos. A vida dele muda completamente, irmãos. Sei que todos nós aqui, que somos servos e servas de Deus, tivemos de alguma maneira esse encontro com Jesus. E a nossa vida mudou completamente. Eu não sei onde eu estaria hoje. Eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse, com 19 para 20 anos de idade, aceitado a Cristo Jesus na minha vida, lá na favela do Rio de Janeiro, irmãos. Eu vi muitos colegas meus, conforme eu já falei aqui neste púlpito, muitos meninos que estudaram comigo no primário, no ginásio, era como nós chamávamos antigamente, muitos deles, infelizmente, partiram para a eternidade, porque se envolveram com o crime, se envolveram com o tráfico, naquele lugar ali que vocês sabem muito bem pelo noticiário. Embora na minha época de infância, adolescência e juventude não fosse tão perigoso quanto é hoje, a coisa realmente piorou muito de lá para cá. Mas, irmãos, eu vi muitos colegas serem enterrados por se envolverem com o crime, e eu, pela graça e misericórdia de Deus, né, Deus me guardou, Deus me sustentou, e ali eu recebia muitos folhetos, ali na favela, os crentes sempre dando folheto, irmãos. Não despreze isso, irmãos, é impressionante. Porque às vezes a gente dá um folheto sem nenhuma pretensão, às vezes a pessoa até pega o folheto, coloca no bolso, amassa e não quer nem saber, irmão. Mas saiba de uma coisa: Deus está fazendo a obra, Deus está trabalhando. Se você tem fé, se você dá um folheto com fé, se você fala de Jesus para alguém, irmãos, se você dá atenção para alguém que não é crente, essa pessoa, o Espírito Santo está trabalhando nessa vida, e vai chegar um dia que essa pessoa vai entender as boas novas de salvação, porque não é por força nem por violência, é pela operação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz a obra, irmãos, é Ele quem salva, quem liberta, quem transforma. Não é a retórica humana, não é a eloquência humana, não é a sabedoria dos homens, não é o conhecimento adquirido, não é nada disso. É o poder de Deus, é o Espírito Santo que faz a obra, irmãos. Então, aquele homem estava querendo destruir a igreja, e o Senhor da igreja, aquele que cuida
dos seus, aquele que cuida do seu povo, apareceu para ele e falou: olha, não adianta você recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta. Não adianta você querer me perseguir. Porque se está perseguindo a minha igreja, está me perseguindo. Se está atentando contra a igreja, está atentando contra o dono da igreja. Não adianta você querer me perseguir. Em outras palavras, foi isso que o Senhor falou para ele. Olha, não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Eu tenho uma obra na tua vida. E a obra que eu tenho na tua vida não vai ser uma obra suave. Não vai ser uma obra fácil. Ela vai estar cheia de caminhos tortuosos, caminhos de sofrimento, caminhos de luta, caminhos de embates. Mas saiba de uma coisa, eu vou estar contigo, eu vou estar na tua vida. Você vai ser um apóstolo aos gentios, você vai pregar para governantes, vai pregar para magistrados, vai pregar para imperadores, vai pregar para gentios, para judeus. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Vou fazer uma grande obra em você e através de você, para que o meu nome seja glorificado. E aí então, o apóstolo Paulo, conforme os irmãos sabem muito bem a história, ele ficou cego, ele foi para Damasco, foi lá, depois Deus mandou Ananias, seu servo que vivia lá em Damasco, para ir até ao encontro dele, impor as mãos, para ele receber o Espírito Santo, ser curado daquela cegueira, e a partir daí, a vida do apóstolo Paulo, na época era Saulo, depois se transformou em apóstolo Paulo. A vida dele mudou completamente. A vida dele mudou. Se há uma coisa, irmãos, que eu sempre falo esse tipo de coisa. Irmãos, se alguém se diz cristão e continua do mesmo jeito que vivia antes de dizer que era cristão, ele não teve um encontro real com Jesus Cristo. Aquele que tem um encontro com Jesus, a vida dele muda, a vida dele é transformada. Ele não pensa mais do mesmo jeito que ele pensava, ele não fala mais do mesmo jeito que ele falava, ele não age mais do mesmo jeito que ele agia, porque se ele continua fazendo dessa maneira, irmãos, isso mostra claramente que algo não mudou dentro dele, ele não nasceu de novo. Ele não nasceu da água e do Espírito. Tem alguma coisa que ainda precisa ser tocada, transformada na vida dessa pessoa. Naquela época, vocês sabem muito bem, no primeiro século, ser cristão era colocar uma sentença de morte sobre a tua cabeça, sobre o teu pescoço. Ser cristão naquela época era você se despedir da sua família, se despedir dos seus amados. Você podia morrer a qualquer momento, você podia ter a tua vida ceifada a qualquer momento. Então, aqueles que realmente tinham um encontro real com Jesus, aqueles que entregavam a sua vida a Jesus, eles eram verdadeiramente transformados. E começavam a pregar o evangelho. Eles não esperavam que alguém falasse para eles: vocês precisam fazer assim, assim, assim. Vocês precisam sair aí na vizinhança, sair aí pelas ruas, vai lá no templo, vai nas cidades lá do interior e prega o evangelho. Não, eles já eram motivados, movidos pelo Espírito Santo de Deus e começavam a pregar o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez muitos saibam, mas outros talvez não saibam. A igreja em Roma, a igreja cristã em Roma, não foi fundada por nenhum dos apóstolos. A igreja em Roma não foi fundada por nenhum missionário enviado pela igreja de Jerusalém. A igreja em Roma, segundo os estudiosos, ela foi fundada por pessoas simples, por pessoas humildes, que você talvez não saiba nem o nome, que eu não sei o nome, os estudiosos também não sabem o nome, mas Deus tem o nome deles registrado lá no livro dele. Essas pessoas que estavam lá no dia de Pentecostes, pessoas
pessoas que vieram de Roma, judeus que vieram de Roma, estavam lá no dia de Pentecostes e foram batizados no Espírito Santo também, aceitaram a Cristo Jesus. Eles voltaram para Roma e começaram a pregar. Não tinham diploma, não tinham função, não tinham cargo, não tinham nada disso, mas tinham o amor de Jesus impregnando o seu coração. Eles queriam que as pessoas lá em Roma tivessem a mesma experiência, a mesma alegria que eles também tinham, que eles desfrutavam a partir do momento que entregaram a vida a Jesus. Aquilo impulsionava eles e começaram a pregar o Evangelho, e o Evangelho cresceu de tal maneira lá na cidade de Roma, que era a capital do Império Romano, a maior cidade do Império Romano. O Evangelho se propagou de tal maneira que quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta, a carta aos Romanos, para a igreja de Roma, já havia uma igreja constituída, uma igreja já montada, uma igreja já plantada, uma igreja que já sabia o que estava fazendo. Eles não ficaram dependendo da igreja de Jerusalém, eles não ficaram dependendo da ida de um apóstolo para dar início ao trabalho. É mentira o que certa igreja diz, que Pedro fundou a igreja de Roma. Isso não está na Bíblia, e a Bíblia não diz nada disso. Pelo contrário, a igreja foi fundada por pessoas anônimas para os homens, mas reconhecidas por Deus. Deus sabe quem essas pessoas são, e o galardão, a recompensa deles está nas mãos de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele chega lá em Damasco. Depois ele já começa a pregar o Evangelho, ele já começa a falar que Jesus é o Messias prometido a Israel. E ele sofre então uma perseguição por parte dos judeus. Os judeus estavam admirados, irmãos. Como é que esse homem, perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja, como é que esse homem veio para cá para matar os cristãos, para prender os cristãos? Como é que ele está pregando esse evangelho? O que aconteceu com esse homem, meu Deus do céu? Mas o que aconteceu com ele, irmãos, é que o Senhor Jesus o encontrou. O Senhor Jesus mudou a sua vida, a sua história. Assim como ele mudou a minha vida, mudou a sua vida, mudou a minha história, mudou a sua história. E Deus, irmãos, quer nos usar também da mesma maneira, como instrumento nas mãos dele, para ganhar almas para o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, então, ele foi descido ali por um cesto na muralha de Damasco, e ele foi embora. Foi a Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ninguém acreditava. Ele queria dar a paz do Senhor para os irmãos, naquela época, e os irmãos não acreditavam. Não, tem alguma pegadinha nesse negócio. Não, esse homem aí não, ele está querendo nos enganar, para a gente revelar que nós somos cristãos, eles nos prenderem. Não. Aí rejeitaram o apóstolo Paulo. O milagre da conversão de Paulo foi tão espetacular, foi tão fora da normalidade, irmãos, que realmente eu até entendo esses irmãos lá de Jerusalém, de terem ficado com o pé atrás para receber agora, o servo do Senhor Jesus. No entanto, um homem de Deus chamado Barnabé, ele que já conhecia ali a história da conversão de Saulo, que agora era Paulo, ele pegou o Paulo, levou ele até os apóstolos, a liderança da igreja em Jerusalém, e apresentou eles, tá aqui, vocês não estavam orando? Às vezes, irmãos, isso aqui tem uma reflexão aqui que isso aqui sempre me mexe comigo, sabe? Que às vezes a gente ora por alguma coisa, mas parece que a gente não acredita que aquilo ali vai acontecer. Porque quando Saulo se levantou para perseguir a igreja, a igreja de Jerusalém se pôs em oração. E se pôs em oração para quê? Senhor, nos livra dessa perseguição. Senhor, que esse homem que está
sendo usado pelo inimigo furiosamente para nos perseguir, que ele seja alcançado pela tua maravilhosa graça, que ele seja alcançado pela tua misericórdia, que ele experimente uma transformação, uma metanoia na vida dele. E a igreja estava orando. Da mesma maneira, quando Pedro estava preso, a igreja, a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que a igreja estava em constante oração. Constante oração. Aí foi um anjo lá na prisão onde estava Pedro, abriu as portas, tirou Pedro de lá, ninguém percebeu nada. Pedro saiu e Pedro bateu na porta lá de onde eles estavam orando. Aí veio a menina ficou emocionada e não acreditou que fosse Pedro. Aí foi lá dentro e falou para o pessoal, Pedro está aí na porta. Não é que Pedro, essa garotinha deve estar vendo coisa, imaginando. É milagre, irmão. Milagre não se explica racionalmente. Se você está orando por uma causa, e essa causa é justa, essa causa está diante de Deus, saiba que Deus está ouvindo, e que na hora certa, segundo a vontade dele, Ele vai dar a resposta. Deus vai responder a sua oração, irmãos. Pode demorar o tempo que for. Talvez você desanime. Mas o povo da igreja lá em Jerusalém não desanimou. Eles estavam em constante oração. Quando a igreja ora, irmãos, o mundo espiritual se move em favor da igreja, em favor do povo de Deus. E ali então o apóstolo Paulo, depois de tudo isso, ele voltou lá para Tarso, para sua cidade natal, onde ele tinha nascido, lá na Ásia Menor. Lá na Ásia Menor, passou um tempo recluso, um tempo em reflexão, e aqui também tem um grande ensinamento para nós. Os irmãos hão de concordar comigo, que conforme eu já falei, o apóstolo Paulo é um exemplo para nós. Até ele próprio disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que ousadia que esse homem teve. Se eu ou qualquer um dos irmãos falasse isso hoje, iam nos chamar de soberbos, de presunçosos, de arrogantes. Se eu falasse assim, sede meu imitador, hein? Você que me imita aqui a minha maneira de ser cristão, você vai para o céu. Se eu falasse isso, obviamente até porque ninguém acreditaria, né? Ninguém me seguiria. E o apóstolo Paulo falou isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para vocês verem como ele chegou próximo da perfeição. Ele só não chegou à perfeição porque nenhum ser humano pode ser perfeito na face da terra. Só o Senhor Jesus Cristo foi perfeito. Mas ele se dedicou de tal maneira em seguir a Jesus, ele se dedicou de tal maneira em viver uma vida de integridade, de santidade, de pureza, de desprendimento, de obediência, de temor de Deus, irmãos, que ele pôde dizer no final dos seus dias, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando, geralmente você já deve ter ouvido, eu já ouvi, as pessoas falam assim, mas espera aí, né? Você vai imitar Jesus? Tá de brincadeira, né? Jesus é Deus. Não tem como eu ser como Jesus. Não tem como. Jesus é Deus. Eu sou ser humano, carne e osso, pecador. Como é que eu vou ser igual a Jesus? Como é que eu posso ser um imitador de Jesus? Aí o apóstolo Paulo fala, não, eu sou homem, eu sou um ser humano como você. E está falando para nós hoje, eu sou um ser humano como você, sujeito às mesmas paixões que você, inclinado para as mesmas coisas que você.
sendo acossado pelos mesmos maus pensamentos que você, sofrendo as mesmas tentações na carne que você, tendo as mesmas dúvidas que você, desanimando da mesma forma que você. Mas, apesar de tudo isso, aqui estou eu, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha só que ensino glorioso para nós hoje, irmãos. O que ele está querendo dizer com isso? Olha, eu sou como vocês, mas pela graça e misericórdia de Deus eu venci este mundo, eu venci a carne, eu venci o pecado, e hoje eu estou aguardando que o Senhor venha me buscar para estar com Ele por toda a eternidade. E se eu venci, se eu consegui sobrepujar todas essas tentações, você também pode vencer. É isso que o texto está nos dizendo, nos ensinando nesta noite, irmãos. Não tem desculpa. O Espírito Santo nos fala nesta noite. Não tem justificativa, não tem desculpa de dizer, ai, mas eu sou fraquinho, mas eu não consigo, mas não se pode comparar eu com o Paulo, mas não sei o quê, sempre colocando uma desculpa para não viver a plenitude da vida cristã, da vida com Deus. Mas saiba de uma coisa, irmãos, se você colocar no seu coração, na sua mente, o desejo de realmente viver na plenitude a sua vida cristã, saiba que um poder sobrenatural virá sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você sobrepujar tudo isso, e a sua vida vai experimentar, irmãos, algo glorioso, algo sobrenatural, que nem você vai entender. A sua mente vai ficar confusa, você não vai saber como é que eu consegui passar por essa provação, pastor Marcos, como que eu consegui sobrepujar essa tentação, como que eu consegui, você não vai entender, mas o Espírito Santo é quem pegou na tua mão, é o Espírito Santo que te deu o livramento, é o Espírito Santo que te deu o escape, é o Espírito Santo que cuidou de tudo. Nós vemos isso, irmãos, claramente na vida do apóstolo Paulo. Então aqui ele está chegando nos últimos dias da sua vida aqui na terra. Esse homem que eu não falei nem a metade da biografia dele. Muito mais coisa para falar. Mas aqui ele vai dizer para Timóteo, olha Timóteo, eu fiz a minha parte. Aquilo que o Senhor me pediu, me ordenou para fazer, eu me esforcei para fazer. Eu me esforcei com a graça do Senhor Jesus Cristo, eu me esforcei para fazer. Eu sofri fome, eu sofri sede, eu fui chicoteado, naufrágio, incompreensões, ingratidões, invejas, sofri todo tipo de armadilha da parte do inimigo para destruir a minha vida, para destruir o meu ministério. Mas saiba de uma coisa, Timóteo, eu combati o bom combate. Por que bom combate? Porque eu sofri, eu padeci tudo isso, mas eu apresentei diante dele almas, vidas transformadas, vidas edificadas, vidas completamente arrancadas das garras de Satanás e do pecado.
Eu posso chegar diante dele e oferecer a ele esses frutos do meu esforço, do trabalho que pela graça dele, pela misericórdia dele, pelos dons que ele me concedeu, eu multipliquei, eu me esforcei, eu não parei, eu não me detive, não teve prisão que me segurasse, não teve inimigo que me parasse, que me detivesse. Eu prossegui fazendo aquilo para o que ele me chamou, a obra que ele me chamou, irmãos. A cada um de nós, Deus chamou para uma obra no seu reino. Você precisa fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Quantos crentes hoje, irmão, estão fugindo da tarefa que Deus colocou nas suas mãos para fazer? Muitos estão, irmãos, têm dons, têm talentos, mas estão enterrados, não querem colocar esses dons e talentos em prol do reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele combateu esse bom combate. E ele vai falar muito, o apóstolo Paulo, ele tinha certamente um conhecimento de estratégia militar, de questões de guerra, ele conhecia sobre essas coisas. O apóstolo Paulo era um homem muito instruído, ele era um homem que tinha a cultura grega, a cultura helênica, né, grega, que ele nasceu em Tarso, estudou lá durante um tempo, e tinha também a cultura judaica, o ser um judeu, ele esteve estudando aos pés de Gamaliel, um grande rabino de Jerusalém. Ele era realmente uma mente privilegiada, mas não foi isso que fez ele ser quem ele foi. Se você ler claramente todos os textos, irmão, referentes ao apóstolo Paulo, você vai ver que essas coisas para ele eram secundárias. O seu conhecimento, a sua sabedoria humana, a sua eloquência, a sua capacidade intelectual, tudo isso, né, era secundário. Tudo isso era secundário. O que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo, irmãos, e que nos serve de exemplo, é que ele permitiu, que está a grande palavra para nós, ele permitiu ser dominado, controlado pelo Espírito Santo, totalmente. E quando isso acontece, sai de baixo Satanás, como diz. Quando um homem ou uma mulher se permite ser controlado plenamente, totalmente, integralmente pelo Espírito Santo de Deus, milagres, coisas extraordinárias começam a acontecer. Isso significa que, infelizmente, nem todos permitem que isso aconteça. Muitas vezes, nós queremos servir a Deus do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa maneira, como nós entendemos que tem que ser. E às vezes a gente quer escolher. A Bíblia diz claramente que nós somos escravos de Cristo. Não estou exagerando, não é linguagem minha, é a palavra que Deus diz. Nós somos escravos de Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo falou isso. Nós somos escravos. O escravo não tem vontade própria. O escravo, ele vive à vontade do seu senhor, completamente. Se o senhor falar para ele, vai lá pegar água para mim, ele não pode dizer para o seu senhor, não, eu não, manda o outro. Não é para mim isso. Infelizmente, tem gente que o pastor chama para uma determinada função na igreja e a pessoa fala exatamente isso. Ah, não. Eu estou no momento da minha vida. O pessoal fala, tem essa cara de pau de falar isso, né? E é obreiro.
Eu estou no momento da minha vida em que eu não posso abrir mão das minhas benesses materiais, não posso abrir mão, né, da minha profissão. Só falta falar, né, para perder tempo com essas coisas. Ou seja, né, para resumir, irmãos, essa pessoa não está 100% submissa à vontade do Senhor Jesus. Não está. Aí o Espírito Santo quer te usar, quer me usar, quer usar todos os seus servos e servas, mas usar poderosamente. Você vê coisas extraordinárias. Estava vendo um testemunho de um pastor lá do interior do Paraná, talvez o testemunho bem conhecido, talvez os irmãos já tenham ouvido. E ele estava orando nas madrugadas, ele e a esposa dele. Senhor, quero ver coisas grandes, coisas tremendas, coisas extraordinárias no meu ministério, tal, aquela coisa toda. E orando de madrugada, aí começou com 1 hora, passou para 2, passou para 3, passou para 4, passou a madrugada toda orando, e buscando a Deus, ele e a mulher dele jejuando e clamando a Deus. Aí ele falou que chegou um dia, que ele foi lá, bateu na mesa, Senhor, eu quero que quando eu sentar à mesa para tomar um café, que o Senhor sente aqui comigo. Aí depois foi lá no carro dele e falou, Senhor, bateu no carro e falou, eu quero que quando eu entrar neste carro e for para algum lugar, o Senhor esteja sentado aqui ao meu lado. Aí ele foi pregar num congresso. Tinha um irmãozinho bem simples, de terno e gravata, parado na beira da estrada, junto com a sua filhinha. O irmão está rindo ali é porque já ouviu. Aí estava lá. Aí, resumindo, entrou, né, se identificou, se apresentaram, levou eles para almoçar. Aí no final, né, depois que eu já estava se despedindo, aí o irmãozinho falou, eu jejuei 21 dias, orei e jejuei 21 dias para pregar para 7 pessoas. Eu vou ali numa festinha, que vai, um ponto de pregação que vai durar 1 ano, está completando 1 ano, 7 pessoas, 7. E o irmãozinho jejuou durante 21 dias para pregar nessa igreja. Tem gente que vai pregar em congresso grande aí, não jejua nem 1 dia. É assim. Mas como é que tu sabe? Pelo resultado. É fácil, né? Eu não estou lá com a pessoa para saber se ela está jejuando ou não. Mas como é que você sabe? Pelo resultado. Pelo resultado você sabe. Porque uma pessoa que jejua realmente 21 dias, com um propósito específico, irmãos, pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E aí então, o irmãozinho foi lá, deixou lá na porta, lá perto do lugar que o irmãozinho ia. Aí já estava se despedindo. Aí a esposa dele falou, quanto tu tem aí? Quanto tu tem aí? Aí ele já queria fugir, né? Ele já queria fugir. Aí a irmã falou, Deus não tem nos abençoado, Deus não tem deixado faltar comida, né? Nós temos uma casa, nós temos tudo. E a pessoa lá, o irmãozinho lá que ele encontrou na estrada, era bem simples, uma pessoa bem simples. Né? E a menina estava com uma moedinha para dar de oferta. Ela não pôde nem comprar uma balinha lá no restaurante, porque era para dar de oferta, porque eu não queria ir para a casa do Senhor de mãos vazias. E aí a irmã falou, não, abençoa. Aí ele foi lá e falou que tinha acho que 200 ou 300 reais, não lembro. Ele pegou, sem a pessoa saber, colocou lá no bolso da pessoa. E outra coisa que eu não falei, ele não se identificou como cristão, como crente. Ele estava paisano, ele não se identificou. Aí o irmãozinho falou assim, você não vai entender essas coisas de crente não. Mas aí no final falou assim, posso fazer uma oração por você? Aí fez uma oração por ele. Né? E aí ele entrou no carro, foi lá pregar no congresso. Chegou lá no congresso, ele falou que quando ele pegou o microfone, eu estou resumindo porque não tem tempo, tá? Quando ele pegou o microfone para pregar, irmão, Deus usou uma irmã, uma senhorinha lá da igreja.
Aí falou para ele, né? Você, né? Vou falar com as minhas palavras, que eu não lembro as palavras que ele falou, tá? Você não estava pedindo para eu comer contigo, ao teu lado, à mesa? Você não estava pedindo para eu andar no teu carro? Eis que isso aconteceu. Porque quando você faz para um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim também. Meu Deus do céu. Ele falou que depois dessa experiência, irmãos, o ministério dele destravou. Foi uma bênção. E até hoje esse homem está pregando aí pelo interior. Prega no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Prega em tudo que é lugar. Então, irmãos, olha que uma vida realmente que está interessada, que quer se dedicar à causa de Deus, que quer pagar o preço do jejum, da oração, da busca de Deus, irmão. Pode ser quem for. Mas talvez alguém que esteja aqui fale, mas eu não conheço teologia, mas eu nunca li a Bíblia toda, eu não sei falar direito, eu tenho a língua presa, não sei o que, pode falar o que quiser. Se você for para a oração e para o jejum, irmãos, pode ter certeza que logo, logo esse microfone aqui vai estar na sua mão. Não sei se é para pregar, não sei se é para cantar, não sei se é para contar testemunho de coisas gloriosas, de experiências maravilhosas, mas pode ter certeza que Deus vai começar a usar a sua vida poderosamente na obra dele. E o apóstolo Paulo, para finalizar, irmão, chegamos aqui então ao fim. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira. Em outra versão está: completei a carreira, né? A carreira dele, eu falei aqui apenas uma parte. A carreira dele foi realmente extraordinária. 30 anos, em torno de 30 anos, um pouquinho mais, que ele esteve 24 horas na obra de Deus, sem parar. 24 horas. Aquele ali, até dormindo, ele fazia a obra de Deus. Então, de tão envolvido com a obra do Senhor. Tão envolvido com a obra do Senhor. Né? E passando por todas aquelas situações que ele passou. E aí ele vai dizer: acabei a carreira. A carreira, não a minha carreira. Não a minha carreira profissional. Não a carreira que eu mesmo escolhi para mim. Não a carreira que eu imaginei nos meus devaneios, nos meus sonhos de juventude. Não foi essa carreira. Foi a carreira que o Senhor me designou no dia que Ele me encontrou naquele caminho para Damasco. A carreira que Ele escreveu, a carreira que Ele planejou, a carreira que Ele determinou, a carreira do Senhor Jesus. É essa carreira, irmãos. Ele disse: completei. Senhor, tu falaste que era para eu pregar para gentios, eu preguei. Tu falaste que era para eu pregar para judeus, eu preguei. Tu falaste que era para pregar para nobres, magistrados, eu preguei. Para governadores, eu preguei. Para reis, eu preguei. Preguei para pessoas simples, preguei para pessoas instruídas, preguei em tudo que é lugar. Onde o Senhor me mandou, eu fui. Aonde o Senhor mandou eu pregar, eu preguei. Mesmo em lugares que o apóstolo Paulo queria ir pregar, o Espírito do Senhor não impediu ele de ir, porque ele era movido, irmão, por tanta paixão, por tanto amor pelas almas perdidas, que ele queria evangelizar o mundo inteiro naquela época. Mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse mais para a Ásia. O Espírito Santo queria que ele fosse para a Europa. Sabe por que o Espírito Santo levou o apóstolo Paulo para a Europa, para a Macedônia, irmãos, que é a Grécia? Porque Deus sabia que a Europa seria o centro de todo o mundo a partir daquele momento do Império Romano. A Europa, como os irmãos sabem muito bem na história da humanidade, a Europa se tornou o lugar mais importante, onde o Evangelho cresceu e onde o Evangelho se difundiu e alcançou todos os continentes da terra. Portanto, Deus já sabia que a Europa lá no futuro ia ter um papel preponderante, importante na difusão, nas missões. Por isso é que o Senhor levou o seu servo, o apóstolo Paulo, lá para a Europa.
E ali ele plantou igrejas, e ali, né, as igrejas começaram a crescer, começaram a se expandir. Então veja, irmãos, que ele realmente completou ou acabou a sua carreira. E, por fim, ele diz, guardei a fé. Não adianta nada você combater o bom combate. Não adianta nada completar a carreira, chegar ao fim dos seus dias, mas não ter guardado a fé, não ter guardado a doutrina correta de Deus, ter guardado as coisas que foram ensinadas para você. O que adianta? Tem muita gente que começa bem e chega lá no fim, já se torna até um herege, ensinando coisas, heresias, coisas absurdas que a Bíblia não dá respaldo. Mas o apóstolo Paulo está querendo dizer para Timóteo, aqui ele está falando para Timóteo, tá, irmão? Nunca perca isso de vista. Ele está falando para Timóteo, ó Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ó, a fé é isso aí que eu te ensinei. A fé são essas doutrinas que eu te ensinei. Olha, cuidado com o gnosticismo, cuidado com o estoicismo, cuidado com o epicurismo, cuidado com todas essas heresias que estão sendo ensinadas aí, ô Timóteo. Cuidado com toda esses falsos mestres, cuidado com esses falsos profetas, cuidado com esses falsos pastores, cuidado com esses obreiros fraudulentos, cuidado com tudo isso, Timóteo. Olha, eu vou embora, Timóteo, mas continua fazendo a boa obra do Senhor, continua firme pregando esse evangelho verdadeiro que salva, liberta, cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Continua firme, Timóteo. E aí o apóstolo Paulo, então, irmãos, ele encerra dizendo, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Né? Vocês sabem que o apóstolo Paulo, por ser romano, ele foi decapitado. Um cidadão romano não podia ser crucificado. E nem também, segundo alguns historiadores, não podia ser lançado lá no Coliseu para ser comido pelos leões, pelos animais. Por ser cidadão romano, ele tinha que ter uma morte rápida. E a morte por decapitação é a morte mais rápida que existe, né? Corta o pescoço, a pessoa não tem nem tempo nem de pensar. Mas era assim que eles faziam com cidadãos romanos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, eu não me preocupo com isso. Eu fui julgado como criminoso aqui na terra. Mas o justo juiz, aquele que julga com justiça, aquele que está vendo você, aquele que está vendo você na madrugada, aquele que está vendo você de joelho dobrado lá no lado da sua cama, aquele que está vendo você lendo a Bíblia, aquele que está vendo você louvar a Deus enquanto lava a louça, aquele que está vendo você se esforçar para vir à casa do Senhor, aquele que está vendo você mesmo com dor de cabeça, mesmo com dor na coluna, vindo à igreja cultuar, esse justo juiz, irmãos, ele vai te dar a recompensa naquele dia.